Quero saudar os irmãos, as irmãs, com a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus. Estamos juntos para exaltar o nome daquele que é o nosso Criador, o nosso sustentador, o Redentor das nossas vidas. Eu quero logo de início ler a palavra do Senhor. Peço que você abra a sua Bíblia aí também e acompanhe a leitura na carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 15, iniciando o culto ao nosso Deus. O texto sagrado nos diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Tenho para mim, irmãos, que esse é um texto dos mais belos da Escritura Sagrada. Primeiro ele fala que o nosso louvor é por meio de Cristo, por meio de Jesus. Fala também que esse nosso louvor deve ser sempre, em qualquer tempo, como temos sempre frisado nas últimas semanas, no meio da crise que estamos vivendo, em tempos bons e em tempos maus. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos, irmãos, iniciar já cantando ao nome do nosso Deus, glorificando através da música aquele que está presente, que é vivo, é o Senhor da igreja. Vamos cantar: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Não há nada igual, não há nada melhor. Cantemos. Se comparar a esperança viva, tua presença eu provei e vi o mais doce amor. Vergonha desfaz, tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse esperança viva, tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser.
tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Nós vamos orar agora, vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória sejam dadas ao nome do Senhor, ó Pai. Nós podemos dizer como salmista que estamos provando da tua glória, da tua presença e da tua bondade nestes dias de uma maneira toda especial. Portanto, ó Deus, nós queremos em alto e bom som dizer que o Senhor é muito bem-vindo. Nós não merecemos, ó Deus, mas o Senhor é muito bem-vindo em estar conosco, em estar adiante de nós, em estar ao nosso lado, em caminhar conosco nestes dias tão difíceis. Nós, ó Deus, queremos dizer da nossa alegria de estarmos, ó Deus, juntos virtualmente, as famílias da tua igreja, com os olhos, o coração voltados para ti nesta hora. Toda a adoração da tua igreja pertence ao Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler agora de forma conjunta, eu aqui e você em casa, irmão e irmã, o Salmo 16. Salmo, um hino de Davi, e nós vamos ler estes 11 versículos do Salmo 16. Abra sua Bíblia, e como sempre temos pedido nos nossos cultos de domingo, nesta época em que não podemos estar juntos presencialmente, né? Você faça a leitura junto, em voz alta. Vamos ler o Salmo 16. A palavra do nosso Deus nos diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite
o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Glória ao nome do nosso Deus, que inspirou a sua Escritura, a Sagrada Escritura, irmãos. E nós vamos agora louvá-lo com mais cânticos, com a música, dizendo primeiramente que é a palavra dele que nos fortalece. E nós estamos com o coração aberto e desejoso de ter mais e mais do Senhor na nossa vida. Vamos cantar? Tua palavra é que me fortalece. Anseia por água, por ti exulta o meu coração. Mais que o cego deseja ver a luz, não quero viver longe da cruz. Diga ao Senhor, cuida de mim. Cuida de mim. Guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Guia os meus pés, em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra é o que me fortalece, quando é noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Pois tua palavra é o que me fortalece, quando é noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Novamente, cuida de mim. Cuida de mim. Guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Guia meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres, Para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra é o que me fortalece, quando é noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só.
Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Amém. Graças a Deus o Senhor tem o melhor para nós, não é? Sempre, em todo o tempo. E uma das coisas que nós mais sofremos ou estamos sofrendo nessa reclusão, nesse distanciamento social, é a falta dos nossos queridos. Nós muitas vezes podemos até estar nos sentindo sós. Talvez esse seja o seu caso. Mas a palavra de Deus diz que Deus está perto de nós. E essa é uma verdade que nós não podemos duvidar dela em tempo algum, em momento nenhum. Deus está perto de nós, nós precisamos celebrar isso. Então, com toda alegria, vamos dizer isso: Deus está perto de nós. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o
Amém. E é por isso, irmãos, que eu e você podemos confiar no Senhor sempre. Não precisamos temer. Como nós estudamos durante esta semana, a última semana, a respeito do Salmo 23, o Salmo do pastor, e mais que isso, o pastor do Salmo, nós não precisamos temer, Ele está conosco, ainda que andemos no vale da sombra da morte. Vamos então dizer: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Mais uma vez, vamos dizer que Ele é a nossa luz, a nossa salvação, a salvação de todos os dias. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti, Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
irmãos, vamos dizer agora: vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Só em ti confiarei. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória ao nome do nosso Deus. Nele nós podemos confiar, depender dele, consagrar as nossas vidas na sua presença. Eu peço que você agora abra a sua Bíblia mais uma vez. Nós vamos nesta hora meditar no Salmo 84. Abra a sua Bíblia lá. Salmo 84. Foi dado a ele o título, o tema de Saudades do Templo. Ele foi escrito ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo dos Filhos de Corá, o Salmo 84. Peço que você acompanhe com muita atenção o texto sagrado, a leitura da Escritura Sagrada, que nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Irmãos, o desejo de ser feliz é uma experiência universal e muito saudável até. Toda pessoa normal tem esse objetivo na vida, mesmo que os meios sejam os mais diferentes para alcançá-la, né?
A visão bíblica é de que a felicidade humana não reside na criatura, como sabemos, mas a felicidade minha e sua residem e estão em Deus, o Criador. O breve catecismo de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, começa com a pergunta: qual é o fim principal do homem? E responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Para sempre. Portanto, irmãos, Deus é a fonte da nossa felicidade. O sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele disse: separado de Deus, quem pode alegrar-se? Deus, ao criar o homem, pôs a eternidade no seu coração. É o que diz o mesmo Salomão, no mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 3. Deus pôs a eternidade, irmãos, no coração de cada um de nós, de tal maneira que nós só seremos felizes plenamente no relacionamento com o eterno, com o nosso Criador. Agostinho resume esta verdade bíblica com as seguintes palavras. Ele escreveu: ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo, e não poderemos descansar até que descansemos em ti. Então é no relacionamento e na presença de Deus que nós desfrutamos da verdadeira alegria e felicidade. Portanto, você já entendeu que o assunto do Salmo de hoje, o Salmo 84, é a felicidade, não é? E de fato o conteúdo está repleto desta experiência. Era alguém feliz na presença do Senhor. No entanto, irmãos, é a felicidade de quem passou pelo vale árido. É a felicidade tratada aqui no Salmo, e exposta aqui neste Salmo, é a felicidade de quem já passou pelo vale seco, pela provação, e fez dele, debaixo da graça de Deus, um manancial. É o que está no verso 6. Você já reparou que bons cristãos geralmente são grandes sofredores? Não que a vida com Deus seja mais de angústia e de dor do que de qualquer outra coisa, longe disso. Viver com Deus, viver para Deus é a melhor experiência que alguém pode ter nesta vida, e sem falar da vida por vir, não é? Mas é que ninguém cresce, ninguém amadurece, ninguém vê a Deus de perto, ninguém tem experiências grandiosas com Deus sem passar pelo vale árido. O salmista, então, que inicia o salmo falando de expectativa, falando de alegria, é o mesmo que faz questão de mencionar aqui no versículo 6, que o vale árido é parte integrante da sua vida. Por isso, então, o nosso tema de hoje: passando pelo vale árido. Agora, antes de examinar o salmo, um detalhe até muito interessante e importante sobre a autoria, irmãos. O salmo é um dos mais belos poemas de amor de um crente, de um servo de Deus ao seu Deus. Nós, pela leitura, simples leitura, já assimilamos isso, não é? E a sua autoria é atribuída a um dos filhos de Corá. Isso é muito sugestivo e interessante. Uma leitura rápida e superficial não faz com que possamos apreender e assimilar isso aqui. Porque isso revela a graça de Deus, irmãos. Como diz a profecia de Ezequiel, os filhos não pagam pelos pecados dos pais, a alma que pecar é essa que morrerá, né? Estou dizendo tudo isso porque Corá liderou, segundo o livro de Números, capítulo 16, uma rebelião contra Moisés, contra Arão, que eram os líderes do povo na caminhada ali no deserto. E como resultado disso, foram duramente castigados por Deus. Eles disseram assim: olha, não há outras pessoas que também sejam santas aqui no meio do povo de Deus, porque vós vos exaltais. Eles disseram para Moisés, para Arão. E aí Deus então os castiga, abrindo o chão diante deles,
debaixo deles, e eles são tragados pela terra. O livro de Números, capítulo 16, é um capítulo extremamente estarrecedor, irmãos, e merece as nossas considerações. Nós não temos hoje tempo para isso, mas Corá e outros que estavam com ele, 250 príncipes de Israel, e depois, mais tarde, uma praga se instala ali no acampamento, no arraial, e também milhares de pessoas vão juntos por se rebelarem contra aquele que Deus escolheu. Por que isso é importante? Porque Corá foi tragado pela terra. Deus exerceu o seu juízo, mas os descendentes dele, irmãos, continuaram servindo a Deus. Eles eram levitas, não eram sacerdotes, mas eram levitas. Você se lembra disso, não é? Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Então eles serviam também a Deus, continuaram servindo a Deus, e um dos filhos de Corá aqui, ou mais de um, escrevem agora este salmo, o Salmo 84, é revelação da graça de Deus, irmãos. Aquele que pecar, esse morrerá, mas a graça de Deus alcança até 1000 gerações daquele que o amam e o obedecem. Portanto, irmãos, à luz desse salmo, que fala de expectativa alegre, de felicidade, mas também do vale árido, a minha pergunta é: quem passa pelo vale árido precisa do quê? O que eu e você precisamos? Já que nós estamos passando por um vale, por uma provação como essa, nós precisamos do que nesta caminhada? Em primeiro lugar, irmãos, o Salmo nos diz que quem passa pelo vale árido precisa estar continuamente na presença do Senhor. Continuamente na presença do nosso Deus. Isso está nos versos 1 a 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Um título que se usa para esse salmo, como falamos no início, é Saudades do Templo. Quem o escreveu estava longe do templo, mas com muita saudade das suas atividades de adoração ali, e qualquer semelhança comigo e com você nesses dias não é mera coincidência, não é? E ele começa dizendo: com amáveis são, é uma declaração de amor. O adjetivo amável significa, como sabemos, muito amado. É usado para descrever alguém que é muito querido. Portanto, irmãos, nós vemos aqui uma declaração de amor. E o objeto do amor do salmista, ou salmistas, é o tabernáculo, com todos os seus compartimentos. O templo, o tabernáculo era aquele templo móvel, né, que podia ser montado e desmontado na caminhada do povo de Deus ali no deserto. Então ele está colocando o seu amor, dizendo, expressando o seu amor por isso, pelo tabernáculo, e principalmente pela própria pessoa do Deus vivo, representada ali pelo tabernáculo. E ele chama Deus de Senhor dos exércitos, no verso 1, no verso 3, no verso 8 e no verso 12. Ele estava indicando, irmãos, que Deus é soberano sobre todas as forças espirituais do universo. Que ele estava dizendo, através desse termo, Senhor dos exércitos, que Deus é quem estava lutando, quem guerreava por ele. Que Deus é quem tinha toda a autoridade na terra e no céu, e era dessa presença, e era diante dessa presença que ele precisava estar. No verso 2 ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Você notou? Ele fala da alma, do coração e da carne. O amor envolve a pessoa na sua totalidade, não é? Alma, coração e carne. O desejo do salmista não é meramente o espaço
do tabernáculo, do templo. Não é meramente a companhia dos irmãos, de quem ele sentia muita falta, com certeza, mas o desejo dele era pela pessoa do Deus vivo. Ele diz: a minha carne, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O verso 3, ele fala assim no verso 3: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista, distante do templo, irmãos, ele lembra de dois pássaros, dois passarinhos que encontravam refúgio lá no templo: o pardal e a andorinha. O pardal é um pássaro, era na época um pássaro que não tinha valor, insignificante ali. Aliás, o Evangelho de Lucas capítulo 12, verso 6, fala: não se vendem 5 pardais por 2 asses. Ou seja, por uns trocados. Na verdade, irmãos, por 2 asses eram vendidos 4 pardais. Um ia de brinde. Então era algo assim muito desprezado, insignificante, repito. O pardal estava presente em todos os continentes da terra, ainda hoje está. Os pardais são urbanos e eles dependem, uma característica interessante, eles dependem de tudo para sobreviver. São intrusos. Eles ocupam o ninho feito por outros. Pois bem, irmãos, ele encontrou casa na igreja, o pardal encontrou casa no templo do Senhor. Você já parou para pensar que essa é uma boa representação minha e sua? Nós, como pardais, encontramos também casa em Cristo. Encontramos nele tudo o que nós precisamos. Nós, como os pardais, não temos valor. O valor que temos é o valor conferido pela presença de Deus em nós, não é? Mas o salmista fala da andorinha também. A andorinha já é um outro tipo uma outra espécie, né, de pássaro. É um pássaro inquieto, migratório, um pássaro que só anda em bando. Por isso que é dito que uma andorinha só não faz verão. A andorinha se destaca pelo cuidado que tem com os seus filhotes. Os ovos são chocados pelo casal. E o casal se reveza na alimentação dos filhotes. A andorinha simboliza então que eu e você também encontramos ninho, acolhimento para nós e para nossa família, para nós e para os nossos descendentes, para os nossos filhos na casa do Senhor. Jesus Cristo é refúgio para toda a família. E o salmista conclui essa primeira parte aqui, o verso 4, dizendo: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Alguns destaques aqui. Primeiro, a bênção. Bem-aventurados, uma bem-aventurança. Irmãos, muito mais do que felizes, essa expressão traz a ideia de intensidade. São supremamente felizes por serem imensamente abençoados. São muito felizes, verdadeiramente felizes. Depois ele fala daqueles que eram abençoados, os que habitam em tua casa. Hoje, irmãos, aqueles que estão em Cristo, não é? Aqueles que fazem parte do povo de Deus, da família de Deus, eles são abençoados. Por fim, a gente tem o resultado disso tudo. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Irmãos, essa é uma expressão curiosa até. A ideia de alguém que vai exercer a atividade de louvar, de engrandecer, de elogiar, de gloriar-se no Senhor, e isso eternamente. Louvam-te perpetuamente, diz o salmista. No Salmo 115, Davi, agora é Davi, ele usa a mesma ideia quando ele diz: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Então, irmãos, quem passa pelo vale árido, o vale da provação, ele precisa estar continuamente na presença do Senhor. Por isso a saudade do salmista, ou dos salmistas aqui, pelo templo, por estar junto com os irmãos, mas por causa da presença do Deus vivo. Quem passa pelo vale árido precisa disso, estar continuamente na presença de Deus.
Mas quem passa pelo vale seco precisa entender também que a força vem de Deus. A força vem de Deus. Isso está expresso aqui nos versos 5 a 8. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. A outra felicidade apontada pelo salmista aqui, que é fruto da graça de Deus no vale seco, no vale árido, que é transformada em felicidade, não é? Essa felicidade é ter Deus como a fonte da vida, como a fonte do poder para enfrentar todo tipo de situação, como fonte de encorajamento. Por isso que ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, ou seja, o caminho correto, que agrada a Deus. A nossa força está no Senhor. E nós temos aqui algo curioso também, porque ele diz no verso 6, do vale árido, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Eu e você, como crentes, irmãos, somos peregrinos que marchamos pelo deserto em direção a Sião, não é? A pátria celestial. E essa caminhada, a exemplo do viajante ali da época bíblica, é uma caminhada cheia de montanhas e de vales, ou seja, uma caminhada de altos e baixos. E aqui o salmista cita o vale árido, em algumas outras versões, o vale de Baca. Agora, irmãos, esse vale não existe. Simplesmente não existe na geografia de Israel. Ou seja, se você for procurar, até consultando arqueólogos, você não vai encontrar isso, porque nunca existiu, nem na época bíblica, o vale de Baca, que aqui é mencionado como vale árido. O salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, estava simplesmente, irmãos, indicando lugares difíceis da nossa vida, lugares de dor, que nós temos que passar nesta vida. Então ele fala que aquele que encontra felicidade em Deus, aquele que então busca continuamente a presença do Senhor, ele transforma pela graça de Deus o vale árido em manancial. Faz dele um manancial. Você sabe que vales áridos são transformados em mananciais quando há água, não é? A figura sugere a abertura de poços em pleno deserto. Os patriarcas que estão ali nos 5 primeiros livros, no Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, eles faziam isso, abriam poços em pleno deserto. Irmãos, a presença da água transforma o deserto em pomares, em verdadeiros pomares. O sentido espiritual disso é que quando eu e você passamos por desertos, por vales áridos de sofrimento, Deus, por graça e misericórdia, pelo seu poder, é capaz de transformar isso em bênção para a nossa vida. Gênesis 50, 20, texto que também estudamos durante essa semana na nossa devocional, nos nossos encontros de oração, né? José falando para os seus irmãos, que antes o tinham traído, e agora depois de tantos anos reaparecem, estão diante dele. Ele diz, vós na verdade intentastes o mal contra mim, Deus porém o transformou em bem, transformou o mal em bem. Irmãos, isso é possível para aquele cuja força está em Deus. A vida do servo de Deus, da serva de Deus, é uma viagem, repito, rumo a Sião celestial. Nós marchamos com perseverança por causa da força que nos vem de Deus. Não é algo natural meu, nem seu. E ele diz, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Com relação à bênção de Deus como a nossa força, irmãos, ou de ter Deus como a nossa força, João Calvino comenta, apoiar-se de todo o coração em Deus
não é alcançar um grau comum de progresso. E isso não pode ser alcançado por qualquer homem, a menos que todo o seu orgulho seja colocado prostrado no pó e seu coração esteja verdadeiramente humilhado. O que João Calvino, o que a Escritura aqui que lemos está querendo nos dizer? É que nós não conheceremos a força de Deus até vermos a nossa própria fraqueza, até admitirmos que nós somos fracos naturalmente. E como é que nós recebemos esta força que vem de Deus para atravessar o vale árido? Simplesmente através da oração, ou seja, da dependência de Deus. No verso 8, o salmista diz: Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Irmãos, ele não estava orando aqui. A ideia é que ele estava celebrando, estava cantando. Os salmos eram cânticos. Mas ele para por um instante, ele diz: Senhor, escuta a minha oração. Porque esse meu louvor ao Senhor também é uma oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó, eu sou fraco para atravessar o vale seco. Mas eu preciso então recorrer ao Senhor. Eu dependo do Senhor. Quem passa pelo vale árido precisa entender isso aqui, irmãos. Que a força vem de Deus. Mas quem passa pelo vale árido ainda está aqui no texto, precisa apropriar-se do que Deus é e do que Deus dá. Guarde isso. Aquilo que Deus é e aquilo que Deus nos dá. É preciso ser apropriado. Nós precisamos assimilar isso para passar pelas provações. Isso está no verso 9 a 12. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Irmãos, quando Deus levanta o seu rosto sobre alguém, esse alguém é abençoado tremendamente e para sempre, não é? É o que o salmista está querendo dizer aqui. Olha, ó Deus, olha para mim, Senhor. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. O ungido era o rei Davi, não é? Ali, o rei Davi. O ungido eram os filhos de Corá ali, escolhidos por Deus para o serviço de Deus. O ungido aponta também para Cristo, o ungido do Senhor. E é uma figura também que pode nos representar. E ele está dizendo: Senhor, olha para mim, faze resplandecer, em outras palavras, o teu rosto sobre o teu servo. É um eco daquela promessa contida na bênção do sumo sacerdote Arão, registrada lá em Números 6. E uma das maiores bênçãos, irmãos, é poder servir a Deus no seu santuário. Por isso ele diz no verso 10, um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Um outro verso que toca tanto no nosso coração, não é, irmãos? Quando estamos privados por uma causa justa de estarmos reunidos todos juntos, sentados lado a lado, não é? E quando o outro chega, apertar mais um pouquinho para chegar mais, para caber mais um, estamos momentaneamente privados disso. Como esse verso nos fala ao coração nesta hora, nesse momento. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Um único dia no santuário, irmãos, era melhor do que anos em outro lugar. O salmista, ou como já dissemos, os salmistas, ele prefere o trabalho de porteiro do templo. O primeiro livro de Crônicas, ele fala do trabalho dos filhos de Corá. 1 Crônicas capítulo 26. E fala que eles eram porteiros do templo. Repito, eles não eram sacerdotes. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. E eles cuidavam disso, das portas do templo. Então aqui, irmãos, ele está lembrando do que agora ele está distante do templo e do que ele sempre fez e naquele momento não estava podendo fazer. Ele preferia tanto esse trabalho de porteiro do templo, não precisava nem entrar lá.
mas ele queria estar desempenhando aquilo, ele preferia estar fazendo isso que sempre fez, a estar em outros lugares, lugares mundanos, lugares profanos. Spurgeon comenta, comentando esse verso: a estação mais baixa em conexão com a casa do Senhor é melhor do que a mais alta posição entre os ímpios. O pior de Deus, disse Spurgeon, é melhor do que o melhor do diabo. E a partir disso, irmãos, ele vai falar do que Deus é e do que Deus dá. Para passar o vale árido, nós precisamos assimilar isso. O Senhor Deus é sol, ele diz, é sol para nós. Esse é o único lugar no Antigo Testamento em que Deus é chamado de sol. Trata-se então de uma linguagem poética que reconhece que sem Deus nós não temos vida, que sem Deus não há vida. Ele não é o Deus sol, como pensavam os egípcios. Ele é o criador do sol, não é? Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Nós cantamos hoje aqui. Ele nos dá vida, ele nos orienta, ele nos ilumina. Irmãos, a caminhada do peregrino para Jerusalém, ali naquela época, era realizada do nascer do sol ao pôr do sol. À noite eles se recolhiam por causa do frio dos assaltantes. Então de dia eles caminhavam sob a luz do sol. É essa figura agora que ele olha para cima, talvez na caminhada ali, e ele lembra que Deus era o sol da sua vida. O que Deus é na sua vida e na minha? É sol que ilumina, é sol que orienta, é sol que nos dá vida. Além disso, irmãos, falando também do que Deus é, ele diz que o Senhor Deus é um escudo protetor. Deus é escudo. Deus não é somente, irmãos, a nossa vida, mas Ele também nos protege, é o nosso protetor. Na jornada da vida nós precisamos de proteção divina, de proteção completa do alto, não é? Ele nos protege de todo mal. Paulo fala do escudo da fé, você se lembra? Mediante o qual são apagados os dardos inflamados do maligno. O que Deus dá, irmãos? Na sequência, o autor humano, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala que o Senhor nos dá graça e o Senhor nos dá glória. O Senhor dá graça e glória. Irmãos, nós não podemos separar o que Deus uniu. Graça e glória são inseparáveis. Uma é o começo, a outra é o fim. Thomas Brooks diz: graça é glória militante e glória é graça triunfante. A graça é a glória na sua infância, por assim dizer. Francis Burkitt, outro comentarista, disse que graça é glória iniciada e glória é graça consumada. Graça é glória em botão e glória é graça em fruto. Graça é o grau inferior da glória e glória é o grau mais alto da graça. Irmãos, quem começa na graça termina na glória. Thomas Hopkins diz: graça e glória são a mesma coisa em formas diferentes. Em minúsculas e em maiúsculas. A glória está contida e compactada na graça, como a beleza de uma flor está contida e oculta na semente. Irmãos, não é isso que nós aprendemos no domingo passado, no Salmo, examinando e analisando o Salmo 73? Depois de passar por toda a sua crise existencial e espiritual, Asaf vai para o templo, entende as coisas, atina com a realidade de vida dos ímpios e enxerga agora a Deus como o seu maior quinhão, a sua porção, o seu maior tesouro. E ele diz no verso 24, Salmo 73, 24: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. A primeira parte ele está falando da graça de Deus, Deus nos guiando com o seu conselho. A segunda parte ele está falando da glória, não é? E depois me recebes na glória. O Senhor nos dá graça e nos dá glória. O Senhor nos conduz e orienta e o Senhor nos dá a vitória aqui, mas sobretudo na glória celestial. E por fim, irmãos, o que Deus dá ainda?
Deus não nos nega nada de bom, porque o salmista diz: nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus é o supridor universal, irmãos, e em especial o provedor do seu povo. Os que andam retamente são aqueles que o amam e procuram viver de acordo com a sua palavra. O salmista conclui dizendo assim: ó Senhor dos exércitos, já que o Senhor não sonega bem algum aos que andam de acordo com a tua vontade, feliz é o homem que em ti confia. A expressão confiar no hebraico tem a ideia de se sentir seguro, dá a ideia de estar despreocupado. Feliz é o homem que está seguro, que está despreocupado, porque está seguro em Deus. Confiar no Senhor, então, não é simplesmente confessar que nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, ou dizer simplesmente que Ele é o Senhor da nossa vida, é verdadeiramente confiarmos no Senhor, ainda que seja no vale árido, ainda que seja. Portanto, irmãos, o salmista nos ensina aqui 3 lições de fé. Ele diz: o meu prazer está no Senhor. Ele diz: minha força está no Senhor. Ele diz: a minha confiança está em Deus. O Deus Santo jamais concedeu um privilégio sem esperar um dever. É um grande privilégio para nós estarmos continuamente na presença do Senhor. Eu concluo, irmãos, chegando ao final da nossa palavra, dizendo que o vale árido é uma realidade. E eu e você passamos pelo vale árido, pelo vale seco, não apenas uma vez, mas várias vezes na nossa vida. As crises se sucedem, irmãos. É por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12, diz as palavras: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Nós sabemos que o contexto ali era a perseguição aos cristãos, por causa da fé em Cristo. Para nós hoje, irmãos, pode ser enfrentar a crise que estamos vivendo atualmente, com todas as suas repercussões, com todas as suas consequências, que nós já estamos vendo, talvez ainda veremos tantas outras. As crises se sucedem, e o apóstolo Pedro, usado pelo Senhor, ele diz: não estranheis isso, o fogo ardente, isso é destinado a provar vocês. Não é para estranhar, como se alguma coisa nova, extraordinária estivesse acontecendo. As crises se sucedem. Agora, como agir na crise? Como se portar no vale árido? Quem passa pelo vale árido, primeiro, precisa estar continuamente na presença do Senhor. Precisa entender também que a força está em Deus, não em nós naturalmente. E também precisa se apropriar do que Deus é e do que Deus dá. Nós vamos orar nesse instante. Vamos cantar logo mais, ainda neste culto. Mas nós vamos orar. Eu peço que você feche os seus olhos e diga, acompanhe essas palavras, orando também ao Senhor. Ó Deus Pai, Deus querido, Tu, ó Deus, que é por quem nós exultamos, o Deus vivo, como disse o salmista. Nós mais uma vez te glorificamos pela tua palavra bendita. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fez com que o salmista aprendesse essas lições, essas verdades preciosas, quando ele enfrentava o vale árido. Mas te louvamos, ó Deus, porque ele, capacitado por ti, debaixo da tua graça e pelo teu poder, viu o seu vale árido se transformar num verdadeiro manancial. E as tuas bênçãos o cobriram, ó Deus, como chuva. Nós queremos te clamar, ó Deus, que isso aconteça hoje comigo e com os meus irmãos. Que nós possamos ver a tua mão agindo, porque o Senhor não está quieto, o Senhor não está calado, o Senhor não está inerte. O Senhor está agindo. E nós clamamos, ó Deus, por nossas vidas, por nossas famílias,
mas também, ó Deus, por essa sociedade que busca soluções no meio do vale árido. Que, ó Deus, nós sejamos portadores de boas novas em meio à crise. Que nós possamos, ó Deus, dar um testemunho bonito de que a nossa visão é outra, ó Deus. E que queremos estar continuamente na Tua presença. Compreendemos que a nossa força não vem de expectativas humanas, de soluções humanas, mas a nossa força é o Senhor em nós. A nossa força vem do Senhor. E nós queremos assimilar, nos apropriar do que o Senhor é para nós. O Senhor é o nosso sol, é o nosso escudo. E o Senhor não sonega bem algum aquele que cumpre a Tua vontade, aquele que se importa em Te agradar. Ó Deus, e por isso, a exemplo do salmista, nós queremos dizer que somos bem-aventurados, felizes, porque confiamos no Senhor, estamos seguros nesta confiança. Nós Te louvamos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmã, nós vamos cantar agora, e vamos, antes de orarmos e receber a bênção, cantarmos juntos esse salmo, Salmo 84. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Teus altares. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos Teus átrios. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória, não negará bem algum, não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, e a
andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus. Só as vozes agora. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Vamos consagrar as nossas vidas àquele que tem olhado por nós, tem contemplado no rosto daqueles que são servos dele, daquele que está conosco no vale árido e daquele que nos dá graça e glória. Eu vou chamar minha esposa para nos dirigir a Deus nessa oração, e em seguida nós vamos receber a bênção, encerrando o nosso culto assim. Senhor, muito obrigada, ó Deus, por tua presença em nossas vidas, em nossas famílias. Muito obrigado por nos ajudar até aqui, ó Pai. Muito obrigado porque tu és o Deus poderoso, único Deus, médico dos médicos, Senhor dos senhores. O Senhor está sobre todas as coisas, ó Deus, e é digno de toda honra, de todo louvor, Pai. O Senhor tem um propósito em tudo em nossas vidas e a tua palavra esclarece muito bem isto, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos sempre em teus altares, Senhor, te glorificando, te reconhecendo, ó Deus, nos alimentando da tua palavra constantemente, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus conosco estejam e conosco permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe em tudo, irmãos.